Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança e nós estamos meditando a respeito do tema ansiedade, abaixo a ansiedade. Quais são os recursos bíblicos para nós vencermos esse inimigo constante em nossas vidas? Nosso tema de hoje é Viva com fé e com confiança. Ontem eu falei de uma personagem bíblica, Ana. Sua fé, sua confiança no meio da amargura de alma e da ansiedade do coração. E hoje eu quero falar de duas pessoas dos nossos tempos e que nós conhecemos a história de fé deste homem e dessa mulher. Nós queremos lembrar de George Miller e sua esposa. Eles tinham a respeito da fé, mas esse conhecimento da fé foi provado e eles adquiriram confiança. E é pelo melhor meio que alguém pode conhecer qualquer coisa. A fé, ela deve ser colocada em prática para se tornar confiança. Na juventude deles, por volta lá dos seus 20 anos, quando ele se torna cristão, esse homem já havia passado um tempo na cadeia antes de se converter. Mas a partir do seu interesse por Cristo, as suas atitudes mudaram radicalmente. Depois de Miller dedicar-se anos preparando-se para o ministério, então ele, casado, vai para a Inglaterra para trabalhar como missionário entre os judeus. Quando ele e a sua esposa então se mudam para uma cidade chamada Bristol, uma cidade portuária lá em 1832, eles ficaram horrorizados vendo multidões de órfãos sem lar, vivendo, morrendo em suas ruas sujas e estreitas e apanhando restos de comida no lixo. Então, George Miller, com uma crença inabalável na Bíblia, convenceu-se de que se os cristãos aplicassem com seriedade realmente as Escrituras, não haveria limites para o que poderiam conquistar para Deus. Eles então desenvolveram um trabalho para alimentar, vestir e educar crianças órfãos e desamparadas. E no final da sua existência, os lares que eles dois haviam estabelecido cuidavam de mais de 10.000 órfãos. Diferentes de muitos hoje que dizem viver pela fé, Miller e a esposa nunca falaram a qualquer pessoa, exceto para Deus, as suas necessidades de recursos. E o Senhor? O Senhor sempre os proveu com abundância, por meio de suas orações de gratidão e por esperarem humildemente nele. Se você tiver a oportunidade, leia a biografia desse homem de fé. George Miller disse assim: aonde a fé começa, a ansiedade termina. Aonde a ansiedade começa, a fé acaba. As sábias palavras de George Miller foram escritas em seu livro. E por sua vida exemplar, nós podemos acreditar que ele sabia sobre o que ele estava falando. Se fizéssemos um estudo abrangente do que as Escrituras dizem sobre a ansiedade, precisaríamos examinar o que ela diz sobre realmente o que é viver pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo e capítulo 12, na verdade, são os capítulos da fé da Bíblia. O capítulo 11, por exemplo, ele apresenta uma definição geral da fé e muitos exemplos
do Antigo Testamento. Como notamos aqui em relação a Jó, no capítulo que nós meditamos, Deus ele supre-nos com exemplos do passado, de modo que nós possamos ser incentivados e termos esperança quando vimos como essas pessoas tão reais foram capazes de controlar as suas ansiedades. Já o capítulo 12 de Hebreus reúne os princípios da vida pela fé. Como veremos, há muito mais na fé do que a visão contemporânea que a limita ao modo de como uma pessoa lida com as suas dificuldades. Então, o livro de Hebreus ele traz assim um tema muito importante para nós, ponha de lado qualquer dificuldade. Ele fala assim em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele recomenda que nós nos desembaracemos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e que corramos com perseverança a carreira que está proposta. Quando você começou a aprender a correr, logo descobriu que tem que correr sem pesos. Você pode treinar uma vestimenta grossa, com pesos amarrados, mas você vai precisar tirá-los antes de chegar às barreiras. Então, o verdadeiro corredor, aquele que corre a corrida da fé, ele livra-se dos pesos e corre com confiança. De modo semelhante, então, precisamos afastar qualquer coisa que nos mantenha atrás, na corrida, na carreira da fé. Muitas coisas podem nos impedir de correr, podem dificultar a nossa vida cristã, como o materialismo, a imoralidade sexual, a ambição excessiva, são apenas alguns hoje dos pesos e atrapalhos mais comuns em nossa sociedade. Provavelmente uma das coisas que o escritor de Hebreus tinha em mente também era a legalidade. Ele estava escrevendo para uma audiência judia que se debatia com esse ponto. Eles estavam tentando participar da corrida com todas as suas cerimônias, com todos os seus rituais e seus ritos. Em essência, que o autor está dizendo: livrem-se de tudo isso e corram a corrida da fé, vivam pela fé e não pelas obras. Muitos cristãos ainda vivem assim. Creem que se fizerem as coisas certas, Deus é obrigado a manter o mesmo tipo de aprovação e dizer: isso é magnífico, você foi a um estudo bíblico, dedicou um bom tempo à leitura, à reflexão da palavra, fez algo de bom para o seu vizinho e você foi à igreja. Se essas coisas são feitas no transbordar do amor por Cristo, são atos de devoção e isso é maravilhoso. Mas há muitos cristãos que pensam que estão merecendo o favor de Deus dessa maneira. Em vez de legalidade, trata-se de legalidade judaica, trata-se de uma legalidade cristã. O outro peso ou outro pecado tão facilmente que nos embaraça é a dúvida. Um crente pode afirmar com um sentimento de verdade, de Filipenses 4,19: meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Porém, se tornar cheio de ansiedade quando surge uma dificuldade financeira. Outros, então, inevitavelmente dirão: não é você aquele que estava propagando que Deus suprirá todas as suas necessidades. Nós acreditamos que Ele o fará ou não? Nossas ações revelam o que realmente nós cremos. Quando nós nos angustiamos, estamos duvidando do que Deus possa manter as suas promessas e isso desonra o Senhor. A Bíblia ela nos chama a atenção para que
Se nos sacrificarmos pelos motivos apropriados, Deus nos recompensará. Leia lá em Mateus capítulo 6, versículos de 3 a 4. Dizemos que cremos nesse princípio, porém, frequentemente achamos difícil pôr ele em prática. Então, para sermos honestos, sinceramente, muitos de nós não admitem não crer em Deus tanto quanto afirmam. Mas qual é a nossa proteção contra essa dúvida? Paulo, ele disse que, acima de tudo, devemos tomar sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, lá em Efésios 6,16. Quando Satanás ele lança os dardos inflamados, seus dardos inflamados, suas tentações, as dúvidas, nós as barramos com o escudo da fé. Isso nos arma com a atitude que diz: Satanás, você é um grande mentiroso e nada do que você diz é verdade, mas tudo quanto Deus diz é, por isso eu acredito em Deus. Toda vez que pecamos, é por acreditarmos em Satanás e não em Deus. Eis porque o escritor de Hebreus, então, ele desejou que os crentes se livrassem das suas dúvidas e qualquer outra coisa que os impedissem de correr essa corrida com fé e confiança, compreendendo que aqui tem exemplos nessa galeria daqueles que viveram a mesma vida com muito mais dificuldade de nós, mas que viveram pela fé, participando da mesma corrida que nós participamos, porém foram vitoriosos. E você? Está vivendo pela fé, com confiança, ou cheio de ansiedade e incredulidade? Amados, medite sobre isso. Leia Hebreus capítulo 11 e capítulo 12. Que Deus abençoe você. Segunda-feira nós daremos continuidade ao estudo desses 2 capítulos. Deus te abençoe e até lá.